Hello, sejam muito bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Janina Ricardo, estrategista jurídica especializada no mercado beauty. E eu te protejo de processos judiciais, protejo a sua reputação e ainda aumento o teu faturamento. E hoje a gente vai falar sobre um ponto que pode parecer muito simples, mas que é responsável por boa parte dos riscos jurídicos no mercado beauty: a expectativa do paciente. Se você atende paciente na área de estética, presta serviços estéticos, essa aula é para você. A gente precisa começar aqui com uma verdade muito direta. Não é só o procedimento que gera problema. A expectativa mal alinhada gera problema jurídico. Pois é. Muitos profissionais acreditam que o risco está apenas na execução da técnica. Quando a técnica é bem feita, está tudo certo. Quando não existe uma técnica bem executada, é que você tem um problema. Mas na prática, o que mais acontece, o que mais leva a processos e a riscos jurídicos é o famoso: não era isso que eu esperava, não ficou exatamente do jeito que eu queria. E é aqui que entra um conceito jurídico extremamente importante e que está dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é a legítima expectativa deste paciente, que é o seu consumidor. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, a profissional ou o profissional que executa um serviço, ele pode ser responsabilizado por falhas na prestação dele. Só que aí é onde tem um ponto extremamente crítico. Falha na prestação de serviço também é frustrar a expectativa desse paciente. E vejam só, quantas expectativas megalomaníacas não acontecem de chegar dentro do teu atendimento, dentro do teu consultório, não é verdade? Então, Jones, eu vou estar vulnerável sempre, porque a expectativa do paciente é sempre altíssima. Pois é, mas é isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor fala que não é necessário um erro técnico para gerar uma responsabilização. Se o paciente entende que o resultado ficou abaixo do que foi prometido ou sugerido, isso pode sim ser interpretado como falha na prestação de serviços. É extremamente importante que esse alinhamento de expectativa seja muito bem feito para o caso concreto. A responsabilidade, ela não está só no que você faz e no como você faz. Está também no que o paciente entende que você prometeu. Inclusive, tem aula aqui no canal falando sobre o termo de consentimento informado, que é um excelente instrumento para alinhar a expectativa. Depois dessa aula, você vai lá assistir também, tá bom? E essa promessa, muitas vezes, de resultado, né? Ela não é explícita. Ela é construída na cabeça do paciente. Por isso que você precisa ter muito cuidado e deixar isso registrado. Porque essa expectativa, o que o paciente cria dentro da mente dele, é uma coisa que a gente não tem controle. Não é verdade? Então, eu quero que você me responda com muita sinceridade. Pense aí. Quantos pacientes chegaram até você através do Instagram? Quantos chegam mostrando registros de antes e depois de outros profissionais ou até seus, de pessoas com idade diferente, compleição física diferente, pele diferente, hábitos diferentes? Quantos chegam na sua sala de atendimento dentro do seu consultório com uma ideia pronta do que vai ser aquele resultado? E isso cria uma expectativa e muitas vezes é uma expectativa irreal e é sua responsabilidade trazer esse paciente para uma expectativa real. E meu conselho de estrategista jurídica: documente. Porque se você não corrige isso no momento do seu atendimento, você assume todo o risco de ter frustrado uma legítima expectativa. Vejam, não é uma pessoa que pesa 100 quilos querer ficar com o corpo da Gisele Bündchen, mas se eu chego no seu atendimento, eu quero resolver a minha papada. Nossa, Janes, eu entendo que a sua papada te incomoda. Para a gente não fazer um procedimento invasivo, eu posso utilizar um ultrassom microfocado, a gente pode colocar um preenchimento e vai melhorar.
resolver a sua papada só com o lift. Isso é alinhar a expectativa. Porque se eu chego, olha, essa papada me incomoda, não sei o quê, tudo bem, então vamos resolver a sua papada com o ultrassom microfocado. E aí eu faço o tratamento e a papada continua ali, ainda que mais sutil, há uma frustração na minha legítima expectativa, porque eu estive no seu consultório, você me disse que iria resolver. Só que resolver para você era melhorar e para mim resolver era ela não existir mais. Entende a importância de ter esse alinhamento? Isso é essencial, minha gente. Essa etapa, ela não é só uma etapa interessante que conecta você com o paciente, não. Ela é uma etapa obrigatória da sua proteção jurídica. Você precisa deixar claro para o seu paciente o que é possível fazer, o que não é possível fazer, quais são as limitações do procedimento, quantas sessões vão ser necessárias e, principalmente, que o resultado pode variar de pessoa para pessoa. E ela também precisa saber que ela vai precisar colaborar com esse resultado. Porque a gente sabe, inclusive no vídeo sobre o termo de consentimento informado que tem aqui no canal, eu comento da responsabilidade do paciente com o resultado que ele pretende alcançar. Tem condutas que o paciente precisa ter para alcançar o resultado esperado. E se isso não for dito de forma clara, o paciente vai preencher esse vazio sozinho com a própria imaginação. E normalmente ele preenche com a expectativa extremamente alta e fora da realidade. Só que fora da realidade para você que tem o conhecimento técnico, não para um paciente que foi procurar um atendimento estético para ficar mais bonito, para ficar mais satisfeito com a sua estética e não alcançou o resultado que ele esperava. Então, um erro também que é muito comum é achar que esse alinhamento acontece só na primeira consulta ou no primeiro contato com o paciente. Não é assim, tá? O alinhamento de expectativa, ele precisa acontecer em 3 momentos. Antes do procedimento, aqui você constrói a base, você explica, orienta e ajusta a expectativa inicial, esclarecendo especialmente que as próximas expectativas vão ser alinhadas a partir de como o corpo daquele paciente responder. Durante o tratamento, você reforça as informações, ajusta a percepção desse paciente e acompanha a evolução. E depois do procedimento, você valida o resultado, reforçando os limites de até onde você consegue ir, evitando uma frustração tardia. Se você só explica no começo, mas não acompanha depois, o risco continua existindo, minha gente. Então, agora, eu espero, né, que você passe a fazer isso, não só verbalmente, como por escrito. E uma ferramenta essencial para fazer isso é o termo de consentimento informado. Nele, você não só pode, como você deve esclarecer quais são as expectativas de resultado médio esperadas para procedimentos semelhantes a pequeno, médio e longo prazo, tá? Explicar também, especialmente, quais são os cuidados que esse paciente precisa ter. Você precisa ter atenção de que não deve ser um termo genérico, não deve ser um único termo para todos os procedimentos. As expectativas para cada tipo de tratamento são diferentes, os cuidados são diferentes, e se você utiliza um modelo genérico, isso não te protege. O que de fato vai te proteger é que seja um termo específico, traga os riscos reais, traga as limitações, traga as possibilidades de insatisfação e esteja alinhado com o que foi explicado verbalmente àquele paciente. Traga também o que é que ele pode esperar imediatamente após o procedimento, a médio prazo e a longo prazo, porque tem tratamentos que têm um resultado deferido no tempo. Então, não adianta o paciente esperar o resultado amanhã, se o resultado só virá daqui a 30 dias. Isso precisa estar esclarecido, porque se ele fez o procedimento e amanhã ele espera o resultado e isso não foi esclarecido no termo de consentimento, você pode ser responsabilizado
como uma falha nessa prestação desse serviço, certo? É extremamente importante também atentar para o fato de que o termo de consentimento informado não substitui a conversa de alinhamento. Ele apenas formaliza o que foi alinhado. E mais, ele serve como prova de que o paciente foi devidamente informado. Então, quando você tem um protocolo de prevenção do risco jurídico, o alinhamento de expectativa é uma das etapas mais importantes, porque ela atua no grande problema que se tem hoje com reclamações relacionadas a procedimentos estéticos. E aí você pode ter uma técnica impecável, usar o melhor produto, ter toda a infraestrutura adequada, ter o melhor currículo, mas se a expectativa do seu paciente estiver desalinhada, você continua em risco e correndo o risco de ser responsável por uma frustração. E hoje em dia, minha gente, frustração é terra sem lei, né? Porque as pessoas têm expectativas completamente diferentes, diversas e às vezes até fora da realidade. Então, entenda com muita clareza que prevenção na estética não começa quando você tem um problema, mas sim quando você está atendendo esse paciente. E se você quer crescer no mercado beauty com segurança, você precisa parar de focar só na técnica e começar a estruturar o seu atendimento de forma estratégica. Porque é isso que protege o seu nome, o seu faturamento e o seu negócio. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdos práticos para blindar o seu negócio no mercado beauty, o seu negócio de estética, a sua atuação profissional. E se você quiser acompanhar um pouco mais da minha rotina, me segue também em outras redes sociais. Eu estou no TikTok como ADV Janina Ricardo e no Instagram janinaricardo.adv. Eu aguardo você por lá e até a próxima aula.